Testando. Dudu, acho que foi. Como que tá aí? Estamos ao vivo? Ao vivo. Estamos? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Inédita América Podcast. Queria agradecer primeiramente a Deus, porque se estamos aqui hoje é porque foi a vontade dele, ele permitiu que estivéssemos aqui. E hoje nós temos nada mais, nada menos que Fábio Aposan aqui, que é músico, produtor. Fala um pouco dos seus atributos pra nós aí, Fábio. Bom, Vamos encher sua bola. Bom, primeiro é um prazer, um privilégio a gente estar aqui, né? Eu gosto muito desse tipo de bate-papo, né? Pela espontaneidade que acontece, né? E também por aquilo que a gente sabe que Deus pode fazer numa longa escala que a gente nem imagina quem são as pessoas que vão ser alcançadas, né? E eu sou esse cara aí, sou esse cara simples, marido, né? Pai, né? Produtor musical, sou músico, né? Também. E hoje tenho a honra, né, de também pastorear a Igreja Verbo da Vida de Cruzeiro, né? A igreja que minha esposa e eu, a gente sempre fala que é uma honra estar lá, né? A igreja mais incrível do Vale do Paraíba, né? E a gente tem crescido, avançado, né? Sou também pastoreado, tenho meu pastor, sirvo na Igreja Verbo da Vida em Guará, mas pastorei a Igreja Verbo da Vida de Cruzeiro, sou pastoreado pelo pastor Zé Roberto e Sandra. Eu sou esse cara aí, servo, amigo, né? E corintiano. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que você veio fazer nesse lugar aqui longe? Porque nós estamos aqui em Seara, que é longe, velho. Nós estamos no outro oceano. Rapaz, ó, eu vou te falar um negócio. Aqui é um negócio, assim, engraçado, né? A aliança que eu tenho com essa cidade, né? Eu pensava que eu tava vindo aqui nos últimos 4 anos, né? Mas a gente fez uma conta rápida, né? No carro esses dias, eu e o Alexandre, né? Tô aqui com meu amigo Alexandre, que 90% das vezes que eu venho aqui, eu fico na casa dele, né? E aí a gente conversando, essa brincadeira de vir aqui pra Seara tem de 6 para 7 anos, né, Alexandre? Tem 6, 7 anos que eu venho pra cá. Cara, assim, eu já viajei muito lugar dos Estados Unidos, mas eu gosto demais daqui. Por que um sentimento especial por esse Eu lugar? não sei ainda explicar, mas eu gosto demais daqui. Eu gosto, né? Eu já vim em todas as estações, né? Eu já ia te perguntar isso agora. Você já veio aqui no inverno? Eu sempre venho no inverno. E aí teve um dia que, quando eu vim, eu já gostava do inverno, né? Aí quando eu vim um dia no outono, eu falei, cara, esse lugar é bonito demais, cara. No outono, quando fica tudo amarelo, laranja, Aqui é bonito. é bonito demais. Aqui, E agora essa estação, assim, eu de camiseta aqui, né? Eu falei, ó, tem sol aqui também, né? tem. Então, assim, eu tenho gostado muito daqui, né? Acredito que eu não... Bom, ainda não sei explicar o porquê, né? Mas eu tenho uma boa aliança com os pastores aqui da cidade, né? Tenho porta aberta, assim, mas eu acabo entendendo também aquilo que Deus quer fazer em mim e através de mim também. Certo. E voltando um pouquinho lá no começo da sua história, porque a ideia desse podcast, que o intuito é como Deus fez tudo pela palavra, é a gente trazer aqui pessoas que têm testemunho de fé, que já sofreram transformações, e através da nossa palavra aqui hoje, talvez uma pessoa escute o que ela está procurando. E eu queria entender um pouco da sua história, Fábio. Você veio de família cristã? Sim. Quando que você relacionou com a música? Quando você começou a entender essas coisas? Meu irmão e eu, né? Meu irmão também é músico, né? Meu irmão é baterista, eu sou baixista, né? E nós nascemos num lar cristão. E nessa trajetória, né? Na época, né? Que era normal, né? Os filhos obedecerem aos pais, né? Então você gostando ou não, você tinha que estar onde os pais estavam, né? E meus pais serviam numa igreja local. E foi nessa igreja local que a gente gostava de ficar próximo da banda que tinha lá. E aí, o nosso contato com a música, né, começou a mexer com o nosso coração, foi aquele negócio visual, né? Nossa, que legal esse negócio, né? E aí, a minha trajetória musical e a do meu irmão, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Ela começou na igreja, né? E aí, a partir disso, a gente se conectou com outras pessoas que também amavam a música, mas também dentro da igreja, né? E aí foi dentro da igreja que um dia Deus fez uma conexão, né? Porque meu irmão e eu, nosso primeiro instrumento, né? O meu irmão ainda continua, mas o meu primeiro instrumento foi a bateria, o meu irmão ainda continua como baterista. E um dia a nossa igreja local precisou
que a gente fosse enviado para um lugar. Nessa outra igreja que nós ajudamos lá no início do pastoreio dessa igreja, né? Não no pastoreio, mas servindo o pastor daquela igreja, foi lá que eu aprendi a tocar baixo. E foi impressionante, porque eu aprendi a tocar baixo e quando eu tinha terminado de tocar baixo, a igreja que nos enviou nos chamou de volta. E aí, quando voltou, né, teve uma transição de um pastor lá nessa igreja, e quando a gente voltou, esse pastor que foi para lá, a esposa dele, né, o pastor, eu gosto de honrar muito, né, esse casal pastoral, o pastor Isaías e a pastora Raquel. A pastora Raquel era a irmã do Paulo César Baruch, um cantor gospel, né, na época todo mundo muito jovem, né, mas a gente já gostava de tocar junto. E aí foi quando começou a minha trajetória musical, né, junto com o Baruch, eu, meu irmão, o Baruch, mais outras pessoas, né, tantas pessoas que fizeram parte da nossa história. E aí a gente acabou, né, ingressando na música dessa forma, servindo na igreja. Foi E tudo. você sempre serviu no Ministério de Música, no Ministério de Louvor. É porque assim, né, a gente pode falar, né, que nas horas vagas a gente estava servindo no Ministério de Música, né, mas era muito engraçado que como a gente veio de uma família muito simples, a gente amava ficar na igreja, porque no final o intuito mesmo era o quê? Nas horas vagas a gente poder pegar os instrumentos que a igreja tinha pra gente praticar, Você ficar não tinha instrumento ensaiando, em né? casa? Não, nós não tínhamos, né? O nosso primeiro instrumento, né, meu e do Alexandre, a gente gosta de dizer que foi a bateria e os baldes que tinha em casa, né? Panela, né? Essas coisas. Mas eu posso dizer que até o início, assim mesmo, da nossa trajetória como músicos profissionais, a gente sempre acabou servindo só na música, né? Mas nas horas vagas, né? O pastor pedia, não, agora tem que amassar latinha, ó, vai ter que lavar a igreja. Ó, vai ter que arrancar os chicletes que os irmãos colaram embaixo dos bancos. E por aí foi, né? E daí foi indo. E quando você era mais jovem, tem uma música que te marcou? Alguma coisa que você gostava de tocar e você pegava ela e era ela? Não, então assim, ó, na época que a gente começou a tocar, tava muito em alta, né? Essa questão de a influência dos corais, né? Todo mundo queria ter um coral, né? Na igreja, um coral da formação pop, né? E não tradicional. Quando a gente começou a tocar, era em nível de Brasil, né? Era totalmente diferente as músicas que existiam, né? Eu ia te perguntar isso agora. Quem eram as referências da época que você começou a Não, tocar? muitas, né? Então, assim, se a gente for falar dentro da música cristã, né? Da década aí de 80, 90, né? Eu diria até um pouco mais, 70, 80, 90, nós fomos presenteados com muitos nomes, né? Pessoas que tinham um conhecimento teológico muito bom, e não só teológico, um conhecimento harmônico, né? Porque eu gosto de dizer que as músicas dessa época, né? Dessas décadas, né? Eu sei que o povo vai ficar bravo comigo, né? Mas não deixa de ser uma verdade. Eram músicas que tinham mais do que 3 acordes, né? As músicas hoje não tem, Hoje em né? dia Mais do que... o worship põe o pad lá, né? Põe um tijolo em cima de põe o de pad algum no negócio 12 lá e lá vai funcionar, né? A música inteira, né? Claro que eu tô fazendo brincadeira, né? Mas também falando um pouquinho de verdade. Então, assim, as músicas lá atrás, assim, quando a gente fala de referência, cara, quase tudo era referência, né? Esses dias eu tava numa igreja, né? E a gente pediu para um menino, por exemplo, lá dessa nova geração, né? Que ele falou, não tem nada disso não, né? A música é tudo igual, as músicas dá para ser tirada do mesmo jeito, tá? Eu falei, é mesmo, rapaz? Eu falei, então tá bom. Aí pegamos uma música lá do Vitorino Silva, eu falei, tira essa aqui para mim. Aí já virou piada, né? Porque assim, não conseguiu, né? Então, assim, tudo era muito referência. O estudo, né? De harmonia, letra, né? E foi um tempo diferente, né? Então, sou muito grato por ter nascido nessa época. E quando assim que você começou a tocar saiu ali daquele ponto ali de tocar só dentro da igreja e dar o passo de começar a tocar fora da igreja? Cara, isso aconteceu de forma natural. Orgânico. A gente não projetou isso, né? Quando a gente um dia acordou, Deus estava nos projetando para coisas que a gente nunca imaginaria viver, né? E assim, eu não me lembro, né, de
de ser intencional, apesar que hoje eu ensino sobre isso, né? De você precisa ser intencional nas suas atitudes, né? Mas eu lembro que as coisas foram literalmente acontecendo. Foram fluindo. Foram fluindo de forma, assim, realmente sobrenatural, assim, né? De o seu telefone tocar por conta do trabalho que você está fazendo, né? Do nome que você tem, como você lida com pessoas, porque isso também influencia demais, né? Não adianta nada. A gente conhece muitos músicos que são muito bons, mas são pessoas muito ruins, assim, de backstage, né? Então, não é legal. Imagina só, porque se você pegar um evento, um show, né? Vamos colocar assim, é 1 hora, de 1 a 2 horas, dependendo da proposta do evento. Sim. E imagina só, você ter que ficar o dia inteiro com um cara que é intragável, um cara que não é legal de relacionamento, né? E ficar com uma pessoa só por causa da habilidade técnica que ele tem, né? É uma das coisas que eu pontuo com a liderança, né? Muito. Eu falo que toda liderança tem que entender a importância de você lidar com pessoas que antes de mãos prontas tenham corações prontos. Eu ia te fazer uma questão exatamente essa. Fala, tem pessoas que têm habilidade com a música, mas nem todo mundo que tá ali tocando no meio da música tá com unção, tem um fervor, alguma coisa que vai gerar uma conexão, que vai passar uma mensagem. Não, é que unção e música são coisas totalmente diferentes, né? Então, assim, a unção é algo que quebra julgo e despedaça a corrente. A unção vai fluir para o pregador, para o cantor, para o instrumentista, para o cara da mídia. A unção, ela vai fluir, né? O que vai fazer diferença de um ou outro é se eles estão no lugar onde Deus chamou eles para estar. Porque eu mesmo participei do Legendário semana passada e tinha um cara que participou comigo lá, que um testemunho dele foi muito interessante, que ele cresceu tocando bateria, cresceu na igreja, ele participa da igreja católica, e o testemunho dele foi que por muitos e muitos anos, por desânimo com as pessoas da igreja que serviam, porque às vezes quando envolve pessoas, não cumpre exatamente o propósito. Ele chegou ao ponto de ir pra igreja, tocar, tá na escala musical e ir embora. E não participar, e não fazer nada, e na cabeça dele ele tava cumprindo o papel dele. O que eu gosto de dizer, né? Aonde tem gente, tem problema. Ponto. Uhum. Né? E aí existe uma falsa ilusão. Qual é a falsa ilusão? Não, no meu trabalho, onde não é igreja, eu não tenho esse tipo de problema. Não, você tem problema lá sim. Mas qual é a diferença? É porque lá você vai receber alguma coisa material. E por isso que você se submete. O que nós precisamos desconstruir como liderança é dizer algo muito simples. Falando agora, trazendo para dentro da igreja. Na minha cabeça, aí o que eu gosto de passar para as pessoas é isso. Se você entrou num lugar por causa de Jesus, pessoas não têm como te tirar de lá. E se você não está disposto a enfrentar problema, oposição, dificuldades com pessoas, porque você dentro de uma igreja, vamos tirar esse termo igreja, dentro de um lugar onde tem pessoas, você vai lidar com cultura diferente, você vai lidar com pessoas que são cultas e outras não. Você vai lidar com pessoas que têm traumas. É uma série de coisas que tá ali no pacote. Então, assim, se você não está disposto a passar por esse tipo de processo, né? O melhor lugar para você é o cemitério, ué. E falando de chamado, por exemplo, você acha que o cara entender o chamado dele faz diferença na hora de passar por esse processo? O problema é que a gente não ensina sobre o chamado, né? Mas o chamado, e essa é uma das mensagens que eu carrego, eu prego isso para cima e para baixo. O profeta Jeremias e o apóstolo Paulo, eles falam a mesma coisa. Eles falam que o chamado é desde o ventre. Então, olha como é que o negócio é sério. O chamado é desde o ventre. Nós estamos aqui em 4 pessoas, 4 adultos. Adultos. Se o chamado é desde o ventre, nós temos a obrigação de saber qual é o nosso chamado. Por quê? Porque Deus, ele não é bipolar, ele não vai mudar de opinião, ele não vai fazer uma adaptação porque você não entendeu qual é o seu chamado. Não. A Bíblia deixa claro que você vai ser cobrado por aquilo que você foi chamado para fazer e não por aquilo que você está fazendo. Tem gente que está se enganando, tem gente que está ocupando, né, está usando de uma ferramenta que eu poderia dizer que é uma anestesia, uma distração, cumprindo um papel que ele acha que é chamado, mas no final é filantropia. Não tem nada a ver com chamado. O cara tá fazendo alguma coisa para fazer um papel social. É o que eu gosto de falar. Igreja, existe uma área da igreja que nós temos que exercer, né, um papel social, né?
com relação aos filhos, né? Uma cultura, família, né? Dar assistência para o órfão, para a viúva, tudo isso aí é bíblico, né? Mas o que nós precisamos entender, o principal chamado de todo filho de Deus é o chamado para a reconciliação. Nós fomos chamados para trazer pessoas de volta, tem que avisar. Ó, existe um decreto de morte em operação. Quem estabeleceu esse decreto? Adão. E agora existe um outro decreto que não cancela o primeiro, mas se você entender esse segundo decreto, que é o último decreto, que é o decreto do último Adão, que é Jesus Cristo, você vai ser livre do quê? Da condenação eterna. Então, assim, a base do evangelho é o quê? É a mensagem que não poderia ter saído de moda. Arrependei-vos. Então, assim, não tem nada a ver. Ah, entreguei cesta básica, eu varri o estacionamento da igreja. E daí? Isso aí é o social. Não, isso aí é mais do que a sua obrigação. E o que você fala pra pessoa que tá rodando aí, não encontrou seu propósito ainda? E o que ela pode fazer pra poder alinhar ali a vida com Deus? Normalmente, o chamado ele vai te irritar. Tudo aquilo que te chama a atenção é algo que faz parte da sua essência que Deus te chamou pra fazer. Por isso que tem coisa que só você enxerga. Aí, às vezes, a gente fica querendo colocar a nossa expectativa, ou melhor, a gente quer projetar o nosso chamado no pastor ou na liderança. Se essa liderança fosse tão ungida, eles estariam vendo o que está acontecendo. Como é que eles não estão vendo isso? Você sabe por que eles não estão vendo? Porque o chamado não é deles, o chamado é seu. Então, tudo aquilo que te irrita, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que te incomoda, faz parte do seu chamado. Aí vem o quê? O que a Bíblia ensina em João capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia nos desertos até o tempo. Existe o até o tempo. Até o tempo, você tem que se submeter a treinamento, a pastoreio, a liderança, a estudo, para no tempo certo você não ser um problema. Por que hoje a gente tem tanta gente sofrendo? Porque a gente tem mais problema do que ministro. Pesado. Tem muita gente perdida nesse mundo e o evangelho, ele tá em moda agora, né? Hoje Começaram é legal. a colocar como igreja de parede preta, igreja de parede branca, e tem legendários, e tem movimentos acontecendo nas ruas, mas ainda tem muita gente perdida. Teve aquele show, acho que foi da Lady Gaga, agora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu vi pessoas falando que vão ali vender suas almas e descer de tobogã, e não sei se chegou de ver isso. E um monte de crente lá postando no stories, ué. Cara, eu fico horrorizado com essas coisas. Foram no show, né? Então, mas é o que eu tô te falando. É não entender como é sério. A Bíblia fala, 2 Coríntios 5,17. Ele fala assim, ó. Mas agora, os que estão em Cristo são novas criaturas. Ele fala, as coisas velhas já passaram, as velhas práticas e tal. E é isso que tudo se fez novo. Aí você vai aprender a se submeter ao Espírito para começar a criar frutos do Espírito. Quando você percebe o trabalho do fruto do Espírito em Gálatas 5, você vai ver que ele vai tratar o seu caráter. Tem gente que fica e confunde tudo. Acho que o fruto do Espírito não, o cara vai chegar, vai pôr a mão, os enfermos vão ser curados. Não, isso aí nasceu de novo, isso aí vem no pacote. Agora, os frutos de justiça, os frutos do Espírito, é isso que a gente precisa resgatar, né? Que é o quê? De a gente resgatar aquilo que tinha lá atrás, quando a gente era criança. O que era lá atrás? Os primeiros a serem contratados eram os crentes. Hoje os caras não querem trabalhar com crente, cara. Por quê? Porque a gente deixou de explicar o que é o verdadeiro evangelho. Ó, os pilares básicos para um ministro. Você vai achar isso em Atos capítulo 6. Você vai achar isso em 1 Timóteo capítulo 3. Mas Atos 6, a primeira evidência de um ministro, a primeira, é boa reputação. Sabe qual é a segunda? Cheio do Espírito Santo. Olha que absurdo o que eu tô falando aqui. A primeira, boa reputação. E depois? Depois cheio do Espírito. Olha como é que Deus trata o negócio. Primeiro, boa reputação. E depois? Não, depois cheio do Espírito, que você vai precisar. Mas se você não tiver boa reputação, você não pode fazer nada. Então, o que adianta os movimentos se não tem transformação? Essa é a minha pergunta. Hoje o evangelho que tá em moda é aquele evangelho da prosperidade. Tá basicamente como se Deus fosse um Deus que tá ali só pra te servir. Você vai ali, pede, se ajoelha, dá um dízimo que Deus tem que te entregar. Não tá sendo pregado mais o evangelho do arrependimento. E olha que coisa maluca. Quando você prega o evangelho genuíno, né? Você ensina as pessoas a serem independentes da face e não das mãos. Filho de Deus que está correndo atrás de bênção não é filho. Jesus deixou bem claro que quem corre atrás das coisas é quem não tem aliança com ele. Mateus capítulo 6.
O problema não é a prosperidade, a teologia da prosperidade. Não, porque isso vem no pacote. Se você cumpre princípios, se você entende as direções do Espírito, a Bíblia diz que as coisas vão correr atrás de você. Só que o que não tá ficando muito claro para as pessoas é que a prosperidade, ela é parte do pacote, não o pacote inteiro. Não é o principal. Jesus não morreu na cruz para você ter o green card. Por isso que campanha não é bíblico. Campanha para fins materiais não se sustenta biblicamente. Vamos fazer a campanha aqui para Deus se mover. Então você precisa fazer algo para Deus se mover? E o que a gente faz com os textos que falam que não é por obras? Você não mereceu a salvação, você não ganhou a salvação porque você mereceu. Não, nós temos a salvação porque Ele nos amou. Agora, qual é a nossa função? Pregar o evangelho. E as minhas contas? Você está preocupado com as suas contas? Lembrando, você esqueceu que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar? O problema é que quando a gente foca nessas coisas, essas coisas correm da gente. Quando a gente foca no reino e na justiça, as coisas correm atrás da gente. Por que que alguns prosperam e outros não dentro da igreja? Porque os que não estão prosperando, eles estão querendo as coisas. Os que estão prosperando estão buscando o reino e a justiça. Eles têm generosidade, eles são os primeiros a ofertar, eles ofertam até mais do que eles poderiam ofertar, porque no reino de Deus é tudo ao contrário. Quer ser o maior? Sirva. Quer ser o mais rico? Invista. O último evangélico foi um que me arrepiou, acho que o Alexandre vai lembrar, se estava na igreja, que foi... Como que é o nome daquele irmão que pregou que batia palma? Nossa senhora, ele pregou sobre o Apocalipse. E aquele dia a igreja pegou fogo porque ele pregou sobre... A Bíblia. A Bíblia. É. É estranho a gente falar isso. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre as teorias da conspiração que tá rolando. Foi eleito o novo Papa e o povo tá falando que o novo Papa vai dar suporte pra não sei o quê. Como que você enxerga essas coisas? Cara, é o que eu tô te falando. Tudo é distração. O que nós temos que fazer? Porque, olha que coisa interessante. Claro que hoje os sinais, eles estão apontando que o Rei da Glória tá com a mão na maçaneta. Tá muito mais próximo do tempo que Paulo pregava. Mas se você olhar as pregações de Paulo, de Pedro, os primeiros apóstolos ali, os primeiros evangelistas, os primeiros diáconos, você vai ver que desde lá de trás eles já começaram a falar: o Rei da Glória vai estar voltando. Hoje a gente vê que está muito mais perto. O que nós precisamos continuar fazendo? Ei, deixa eu te ensinar um negócio aqui, cara. Você tem que se arrepender, ué. Não, mas você viu o Papa? Não, esquece o Papa aí, cara. Deixa eu te falar. O Rei da Glória tá voltando. Ele morreu na cruz para te salvar do quê? Para te purificar de toda injustiça, de todo pecado. Você agora é aceito. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Você tem livre acesso à sala do trono. A sua vida ela vai prosperar cada vez mais. Você tem saúde divina operando no seu corpo. É só você não quebrar princípio. Por quê? Porque Jesus ele se tornou tudo que é desgraça para que você tivesse o padrão que Deus estabeleceu para a humanidade. Não, mas tá estabelecendo agora o novo rei de não sei o que lá, que é o anticristo. Não, isso aí vai acontecer, cara. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como é que você tá? Se pedirem a sua alma hoje, para onde você tá indo? No fim das contas, é tudo distração. É distração. A gente tem que estar atento, mas essa não pode ser a tônica para o evangelho. A tônica para a pregação do evangelho é arrependei-vos. E o interessante é que depois... Não, eu só ia falar assim, que é tão interessante quando você vai ver o novo convertido em relação à galera que já tá há mais tempo, olhando nessa visão. Quando eu me converti, eu não vim de uma família cristã. Uhum. Então, assim, o primeiro congresso que eu fui participar, tava tocando Oficina G3, Baruch, o Magnani tocou depois e eu servindo. E o cara que ia palestrar era o Hernanes Dias Lopes. E eu tava assim, sentei na primeira fileira porque eu tava servindo a aguinha e tal. E na frente sentou a galera que, naquela época, eu não tinha a menor noção de, tipo, o que Deus já tinha feito através da vida deles. E eu não entendia. E ali eu via pessoas comuns, pessoas, tipo, normais, que nem você tá sentado aqui agora e tal. E eu via que a inocência que eu tinha me levava a crer que o que eu precisava prestar atenção era o que as pessoas estavam passando, e não aquilo que já tinha conquistado, nem nada do gênero. E assim eles agiam comigo. E aí hoje, depois de, tipo, sair... Isso eu morava em Vitória, mudei pra Goiânia, mudei pra cá. E hoje fica mais difícil você olhar e falar assim... Agora que você entende o que é, parece que você se distrai do que realmente eles querem passar, do chamado que eles carregam. Putz, eu não sabia quem era Hernanes Dias Lopes e não dei o valor que dava, mas eu tava ouvindo a palavra dele, entendendo. Deus tem algo pra passar ali. E aí, depois, quando eu fui ouvir ele de novo, sabendo quem ele era, eu talvez não tenha recebido tanto, porque eu tava preocupado com o que o cara era.
Um dos maiores problemas que eu vejo hoje é a gente, quando a gente cresce demais. Porque crescer demais, sem lembrar que você vai continuar sendo um eterno aprendiz, isso vai te levar para o lugar de soberba. Aí você começa a escolher de quem você quer receber. Então, assim, eu sempre falo para o povo, gente, já que vai ler a Bíblia, convida o autor para ler junto com você, porque se você só lê a Bíblia sem ele, você vai virar no máximo um teólogo, né? Hoje nós temos muitos teólogos, né? Mas ministros a gente tem poucos. A gente precisa voltar para esse lugar de segurança. Fala, gente, o evangelho é isso aqui. É simples. É se arrepender. Não, mas não fui eu que comi do fruto proibido. Então, mas por causa dele, ele condenou toda a humanidade, cara. Então, assim, ó, a Bíblia fala o tempo todo sobre isso. A Bíblia fala que Jesus foi o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Deus já criou um plano de salvação antes de todas as coisas. Isso já mostra como Deus ele nos ama, porque se ele já sabia que ia dar rolo, né? Por que ele permitiu que vou colocar Adão? Ele já sabia de tudo. Deus não foi pego de surpresa. Eu já me fiz essas perguntas várias vezes. Eu acho que todo mundo em algum momento da vida já se perguntou, né? Se ele sabia que ia dar ruim. Pois é, mas olha só, imagina só, num plano eterno, né? E isso foi feito até mesmo, né? Que isso aí é uma conversa para muito tempo, né? Com várias pessoas a gente conversando sobre isso, né? Pastores, né? Pastores sérios. Mas olha que coisa interessante. Deus, ele não pode manchar o nome dele, o caráter dele. Então, assim, o que aconteceu, a régua que foi estabelecida para os anjos ali, antes da queda e pós-queda, né? Para ele continuar sendo justo, ele tinha que permitir o negócio acontecer. Porque senão era mais uma coisa que o diabo ia colocar na cara dele. Se você tivesse me avisado antes, eu não tinha feito. Não, ele deixou. Isso. Então, assim, a gente precisa ir para esse lugar de falar, gente, o reino de Deus está próximo. Você precisa se arrepender. Mas não fui eu que... Eu sei, cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando isso acontecer, você vai receber de novo o dom da vida. O amado amigo Espírito Santo, o professor da nova aliança, que te ensina a respeito de todas as coisas. Vai morar dentro de você. E você falou que você tá pastoreando a igreja, Fábio, e tudo. E primeiro você teve seu chamado da música. Quando que você teve o chamado pra pastorear, que você sentiu ali que você ia... Rapaz, olhando para trás, que é outra coisa que eu gosto de falar sobre o chamado. Chamado, etapas assim, evidências que você foi chamado para algo, né? Primeiro vai te irritar. Segundo, você vai ver algumas coisas que ninguém tá vendo. Só você vê. Você vê algo que precisa ser resolvido. Aquilo vai te irritar. E em último estágio, se o cara ainda tá metendo um louco ainda, o chamado por ser divino, as pessoas não sabem o porquê, mas elas vão encostar em você por conta daquilo que você tem. O chamado, ele vai ser evidente para pessoas, por mais que você finja que não tá vendo. Gente, o texto de Atos também para falar sobre o chamado é maravilhoso, porque ali, quando ele estabelece a diaconia, né, ele fala um negócio curioso. Ele fala assim, ó, escolhei dentre vós. Não foram nem os apóstolos que escolheram os diáconos. Olha que coisa maluca, cara. Ele falou, escolhei dentre vós aí o quê? 7 homens de boa reputação, cheio do espírito de sabedoria. Dentro desse pacote, sabe quem apareceu? Estevão. Agora, olha só, por que eles conseguiram escolher? Porque o chamado é evidente. Então, assim, numa igreja eu sempre falo, quer descobrir um pastor é moleza. Se você olha assim, um pastor de chamado, meu amigo, um pastor de chamado, ele não consegue ir no banheiro em linha reta quando acaba o culto. É todo mundo parando, todo mundo quer conversar com ele. O povo se abre com o cara do nada, assim. Cara, deixa eu falar um negócio. Essa semana aconteceu um negócio aí, você não perguntou nada, cara. Então, quando eu olho para trás, olha que curioso. Eu diria, eu não quero ser injusto, mas eu acredito que todas as bandas que eu trabalhei, todas, né? Houve um período que eu me tornei o diretor musical. Todas. Todo lugar que eu chegava, às vezes a mesa que estava sentada os músicos acabava o lugar. Adivinha onde eu tinha que sentar? Junto com os pastores. Né? Eu lembro de gente me pedindo conselho do nada. Eu falei, Fábio, o que você acha? Agora mesmo, eu tô aqui nos Estados Unidos aqui, eu cheguei aqui de segunda para terça. Tem um amigo meu músico que falou para mim, falou, cara, eu preciso me aconselhar contigo, músico aí conhecido. Falou, cara, você pode me atender? Eu falei, cara, eu tô aqui, o fuso horário é 4 horas a menos, mas calcula aí e me chama. Mais cedo ou mais tarde ele vai me ligar aqui. Agora, eu nem sou o pastor dele.
Agora, qual é a coerência que eu preciso usar? Dependendo do que ele me disser, eu não posso nem entrar também. Eu falo, cara, isso aí você tem que resolver com o seu pastor. Mas a pergunta é, por que ele pensou em alguém e falou, vou ligar pro Fábio? Porque a unção, ela fica evidente. Se você tá fingindo que não tá vendo, alguém tá vendo. Ela fica aparente. Você pode tentar ignorar ela, mas não as adianta. pessoas vão chegar até você. Não adianta. E pra você pastorear a igreja foi muito difícil você sair. Como que você concilia a questão de música? Hoje você toca fora ainda, não? Não, hoje eu só produzo. Você Hoje só eu produz. só produzo. Produção musical é uma coisa que eu amo fazer. Ainda tô fazendo algumas produções. Estava aqui em viagem aqui também, tava falando para o Alexandre. Desde que eu cheguei aqui, tem mais 3 contatos que entraram em contato comigo e falaram, eu quero fazer produção, então eu continuo produzindo. Tocar hoje só dentro da minha igreja. E Só ainda dentro como da lá na igreja, em Guará eu ainda toco baixo, mas lá na igreja onde eu pastoreio, agora que tá chegando músicos, né, aí agora eu tô tocando violão, mas durante o primeiro ano de pastoreio ali, era eu na bateria e o restante no computador. Entendi. Cara, é muito doido como você vê as coisas acontecendo. Porque assim, eu olhando um pouquinho pela sua história, você começou na música, na bateria, passou pro baixo, aí você tocou em outras bandas. Uma pergunta que eu queria te fazer. Tem muita diferença quando você toca dentro da igreja e quando você toca numa banda pra algum outro lugar? O mesmo artista, você tá falando? Não em questão de artista. Você tocar dentro da igreja no ministério ali. Uhum. E quando você faz um show pra muita gente. Na minha cabeça, não. Na sua cabeça é a mesma coisa. Não, na minha cabeça, não. O nível de responsabilidade, porque assim, ó, quando você é contratado, que nem, por exemplo, eu era diretor musical ali, por exemplo, da banda do Thales. Diretor musical lá. Então, assim, eu preciso cumprir o meu papel para aquilo que eu fui contratado. Então, diretor musical, repertório, se tá todo mundo bem, se tá tudo funcionando, o meu contato direto com o artista, se tá dando algum rolo, eu preciso resolver. Ou seja, é um profissional ali, né? Mas, ao mesmo tempo, um evento grande, né, com um artista gospel, pelo menos deveria ser assim, né? É sempre assim que funciona? Não. Mas deveria ser o quê? Independente de toda a parte profissional que tem, eu preciso saber que o Deus que está num evento, o Deus que nós estamos adorando em um evento, é o mesmo Deus numa igreja que tem só 3 pessoas. Entendo. Entendeu? Então, o que precisa ser feito, isso é a minha cabeça, né? O mesmo nível de excelência que eu colocava sendo remunerado é o mesmo nível de excelência que eu coloco não recebendo nada. Dentro da igreja servindo. Entendeu? Então, são coisas diferentes. Então, qual é a diferença? A diferença é que quando eu tava tocando lá, eu recebi, ué, financeiramente, né? E dentro da igreja? Não, financeiramente eu não recebo, mas eu já recebi coisas muito mais valiosas, entendeu? Então, assim, quando você entende o que Deus é pra você, é impressionante, cara. Você começa a literalmente aproveitar a viagem, né? Você começa a entender que você não tá mais no volante. Desfrutar o caminho. É. Uma outra coisa que eu queria te perguntar. Você olhando hoje pra sua trajetória aí, por tudo que você passou. Chega um menino hoje que você identifica com 12, 13 anos, ele toca tudo e se espelha nessa trajetória. O que de conselho que você deixa pra ele? Cara, eu falo pra ele não perder nunca de foco aquilo que ele é pra Deus e o que Deus é pra ele. Dele entender quanto antes que, independente do nome, do tamanho que ele tiver, que ele precisa de alguém sobre a vida dele. Todo mundo que anda sozinho vai dar rolo. Você precisa de mentores. Você precisa de alguém que você, mesmo que a pessoa não tenha o mesmo grau de instrução que você tenha, alguém que você pare e fale assim, esse camarada aí é também a extensão da voz de Deus na minha vida. E nunca perder um coração de servo. Se o cara não perder essas coisas, ele vai cada vez mais longe, porque aí ele entende que não é o tanto de habilidade que ele tem que tá promovendo ele, mas é o tanto de Deus que existe na habilidade dele. Entendo. Não, velho. Vi que você, cara, você tem muito conhecimento bíblico, muito conhecimento de vida, muito conhecimento de tudo. Eu fico extasiado de conversar contigo, velho. É muito bom poder bater esse papo e tudo. Eu tô perdido aqui no... Eu tinha separado meu roteiro aqui. A gente foi atropelando. Eu falei, cara do céu, tem muita coisa pra passar. Já passou por tanta coisa. E em algum momento, você chegou de ser abalado no meio do caminho? Ah, sim.
Ó, hoje, e eu falo isso ao mesmo tempo que é gratificante, né? Eu vivo aquele negócio assim de uma balança. É equilibrado, mas é uma balança, né? Tem 2 pesos ali. Que é o quê? Hoje, fazer o que eu faço. Ajudar pastores, ajudar departamentos de música. Hoje eu tenho sido muito chamado para falar com lideranças da igreja. Liderança mesmo, coisas que eu nunca imaginaria estar fazendo, né? Mas uma época eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, estava tudo certinho, porque naturalmente falando, vamos colocar entre aspas, né? Eu estava em um lugar que para um músico é o sonho de todo músico chegar onde eu estava. Tocar com as pessoas que eu já toquei, ter o prestígio que eu tive e que eu tenho ainda. E nesse lugar, Deus foi assim, preciso, falou, agora acabou o tempo. Agora eu quero que você mergulhe para aquilo que eu quero que seja feito. Então, essa é a questão, assim, da honra de fazer, de entender que eu estou fazendo algo que Deus quer que seja feito. Mas tem a outra balança aqui. Qual é a outra balança? Fala assim, mas pai, por que eu? E aí a resposta de Deus para mim foi bem interessante, né? A resposta que Deus me deu foi assim, falou, porque eu quero que você mostre para as pessoas aquilo que você fez demais que eu não quero que eles façam. Esse foi o maior choque que eu recebi. Então, hoje eu tenho a responsabilidade de mostrar para as pessoas. Eu gosto de focar mais naquilo que vai dar errado do que naquilo que... Eu não sou um animador de plateia, eu não sou um coach, cara. Eu preciso mostrar para o cara, falar, cara, deixa eu te falar, por mais que você não goste, Deus ainda continua falando com liderança. Não, mas ele não faz nada, mas você é o líder? Não, então, cara, se você não obedecer sua liderança, vai ter problema. Cara, você não congrega. Eu me pergunto para muitos pastores, eu me pergunto hoje como um pastor de igreja, eu me pergunto o que dá na cabeça de alguns pastores de chamar alguns artistas ou até mesmo alguns pregadores na sua igreja. Não pelo conhecimento técnico ou a performance, porque se esse for o padrão, aí eu entendo, né? Por que eles estão sendo convidados. Mas, cara, tem camarada que posta no começo do mês a agenda mensal dele. Vocês já viram isso, né? Já. Né? Cara, quando você olha a agenda mensal do cara, você literalmente percebe que o cara não congrega. Ele não tem tempo para congregar. Se o camarada não tem... Não, mas eu sou pastoreado. Não. Mas o que vem no pacote do pastoreio é você servir. Qual é o dia que você está servindo? Ei, você cantor que cobra aí não sei quantas milhares de reais ou de dólares, sei lá, vamos colocar dessa forma, né? Qual é o dia que você está servindo? Quem é o seu pastor? Se o seu pastor chegar e falar assim, ó, não vai fazer tal agenda, você vai obedecer? E você, pregador? Só porque você conhece meia dúzia de versículos, você está indo falar para uma igreja que você nem tem intimidade com a vida da igreja? Então essa é a minha pergunta. Por que esses camaradas estão levando esses caras? Sabe por quê? Porque o evento enche. E hoje é o que eu falo. É moda ser crente. Entendeu? Então, hoje Deus me levantou para isso. Infelizmente ou felizmente, né? Deus me levantou para ser, né? Falar coisa que... É por isso que eu tenho entendido cada vez mais que eu não sou tão convidado para tanto churrasco, né? Pra essas coisas assim, né? Tá falando muita verdade. Porque eu chego falando que o povo não gosta de ouvir. Mas a minha pergunta para alguns pastores é essa. Eu conheço pastores, né? Que contratou um camarada, pagou o que tinha que pagar, e ele não foi, cara. Porque na cabeça desse cara era uma agenda. Na minha cabeça, quando eu venho para um lugar, é porque eu carrego algo para aquele povo. E eu também entendo que esse povo carrega algo para mim. No reino do Espírito é assim que funciona. Não é uma agenda, é um encontro divino. Entendeu? Então, assim, se existe, né? Bom, eu não sei se eu posso usar essa expressão, né? Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque... Bom... Mas acho que para outros cantores ter esse... Mas para outros cantores famosos aí, grandes, ter esse entendimento que você tá tendo, leva tempo. Então, leva tempo, só que a pergunta é outra, né? O Rei da Glória tá voltando, né? Como você falou, tá com a mão na maçaneta? O Rei da Glória tá voltando. A pergunta é, por que é que existem textos tão contundentes e precisos e explícitos como, por exemplo, Mateus 7? Lá, quando você começar... Ele começa contando a história, Jesus,
né? Vai contando, vai contando, vai contando. Aí chega às 7, 20, 21, 22, a conversa vai esquentando. Aí ele fala assim, ó, naquele dia, muitos vão dizer. Cara, essa frase, essa palavra é sério. Muitos. Não tá escrito, alguns vão dizer. Tá muitos. Muitos. O que eles vão dizer? Mas eu preguei no seu nome. Eu expulsei demônio no seu nome. E aí, como naquela época não tinha show business, eu vou aumentar. Eu cantei no seu nome. Né? Eu ajuntei pessoas. No final dos eventos, pessoas aceitaram o Senhor por causa que eu fui. Sabe qual é a resposta? Apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Tá doido. Fábio, é melhor a assim, gente só parar pra... já. Não, só pra a gente entender. Porque às vezes a pessoa tá ouvindo e tem muita gente que às vezes não te conhece, por incrível que pareça. Onde você tocou, cara? Quem que você conheceu nessa trajetória? Porque você fala com experiência, com um sentido de que eu já tive lá e vi muita coisa. Cara, ó, eu comecei tocando, né? Como eu te falei, na igreja. E eu devo muita coisa, né? A Deus, principalmente, né? A dedicação que nós tivemos, né? E o cara que abriu a porta para nós foi o Baruch. Então, assim, do Baruch... Eu toquei um tempão com Baruch, mas ao mesmo tempo que eu tocava com Baruch, eu tive a oportunidade de tocar com Banda Gerd, com Banda Salvador, com Jeane Mascarenhas, Maciel Martins, Pregador Lu, Thales Roberto. Já fiz evento com Templo Soul, Coral Resgate. Deixa eu ver mais. Cara, pelo seu... Aline lista é Barros. longa, velho. Produzi Gabriela Rocha, toquei com ela. Em alguns momentos que a lista é extensa demais. Pelo seu background, cara. Ron Kenoly daqui, Alves Laurer daqui, o filho do Ron Kenoly, né? Assim, Deus já me deu vários presentes. Eu já toquei, são mais de 23 anos como profissional nesse negócio. Então, eu conheço o backstage. Só que a minha função não é denunciar o backstage. A minha função é alertar a próxima geração. Se eu estiver vendo alguma coisa, porque Deus não me levantou como juiz. Né? Eu entendo que Deus... eu sou uma voz para o povo. E como é que você se torna uma voz? Quando você deixa de ser um eco. Quando você para de repetir o que estão falando. Né? Tem gente que usa frases de efeito. Isso é eco. Você tem que falar aquilo que o Espírito quer que seja dito, cara. Então, assim, por que hoje não está se levantando mais, talvez, outro Billy Graham? Porque hoje tá essa farofa aí, ué. Criaram um modelo que não é bíblico, cara. Deixaram de falar a verdade pra contar um show, né, cara? Exatamente, entendeu? E o que tá dando views hoje é o Profeta Mirim, é aquele tipo de pregador. E o povo faz piada brasileiro, ele não tem limite, não. Né? Mas não é só isso, é porque não observaram o que a Bíblia ensina, né? A Bíblia... Gente, porque, vamos lá, e eu já vi até mesmo ele se apoiando, né, não, mas fulano de tal começou cedo, fulano de tal começou cedo, fulano de tal começou cedo. E todo mundo que ele citou tá lá atrás, no Velho Testamento. Na Nova Aliança, onde a igreja foi estabelecida. Conforme a igreja foi crescendo, por isso que o texto diz assim, ó, primeiramente apóstolos. Não é que ele está dizendo que apóstolo é mais importante. Não, é que quando a igreja apareceu, o primeiro ministério que apareceu foram os apóstolos. Aí depois, ó, cara, mas não precisa de pastor. Cara, não precisa de profeta. E aí os ministérios foram aparecendo. Aí falou assim, cara, não precisa de diácono. Aí lá em Coríntios, cara, a gente precisa de ministério de socorros. O que o ministério de socorros tem? Aí hoje, departamento infantil, homens, mulheres, cara, ministério de socorros. A Bíblia deixa bem claro. E na Nova Aliança também está dizendo um negócio bem interessante. Não te precipites, né? Ou seja, não seja rápido demais em levantar alguém novo na fé. Ele fala assim, ó, neófito. Aí ele fala assim, ó, porque se você levantar alguém novo na fé, aí é o ministério que nós estamos vivendo hoje, igreja. Se você levanta alguém novo na fé, você vai colocar ele e ele vai incorrer na mesma condenação do diabo. Olha que coisa séria. Quantas pessoas a gente conheceu que foram levantadas antes do tempo porque não se submeteram àquilo que aconteceu, por exemplo, com João Batista, né? Jesus começou o ministério dele, né? A Bíblia fala que Jesus estava... Porque, gente, é um negócio bem engraçado, né? Mas uma coisa que o povo tem que lembrar também é que a nova aliança começa em Atos capítulo 2. De Atos 2 para trás é a velha aliança. Então, até Jesus,
Quando ele estava no templo falando, é velha aliança. Da nova aliança para frente, a régua para a igreja é totalmente outra. Então não adianta você querer, é a mesma coisa de eu querer estar nessa nação aqui com as regras do Brasil. Não funciona. Deixa eu pegar um versículo aqui. Tá em Mateus, capítulo 24, versículo de 13 a 15, se eu não me engano. Deixa eu só pegar aqui pra mim ler pra você, que eu quero que você comente isso pra mim. Só pra saber se faz sentido o que tá acontecendo com as lideranças de hoje. É Mateus, capítulo 13. De versículo 13 a 15. Que na época ele tá dando um sermão para os líderes religiosos. Uhum. Eu não tô achando aqui, eu acho que é 13 a 15. Mas ele fala assim, fariseus e mestres da lei, hipócritas, vocês percorrem céu e mar para fazer um convertido, e quando o fazem, o tornam 2 vezes mais filho do diabo do que vocês. Sim. Que vocês fecham as portas do céu para aquele que queiram entrar. E isso eu acho que tá batendo muito nas lideranças de hoje. Muito nas lideranças de hoje, porque eu mesmo participei de uma igreja há pouco tempo e que não dá pra entender muita coisa que tá acontecendo dentro das igrejas. Ó, eu vou tentar falar isso que nem o meu amigo brinca comigo, né? Vai ser meio que corte rápido, né? O negócio é assim, ó. Jesus, ele veio para nos libertar do império das trevas. Ele nos tira do império e traz para o reino. O reino do Filho do seu amor, né? Deus, ele fez isso conosco. Nos tirou do império e nos trouxe para o reino. O que as lideranças que não são bíblicas estão fazendo? Elas estão tirando você do reino e colocando elas não no império das trevas, mas no império deles. Ou seja, aí vem o ensino desequilibrado de paternidade espiritual, que assim, até a cor da cueca você tem que ligar pro seu líder para saber se você pode pôr ou não. Né? E aí os extremos que não são bíblicos. Então, quando Jesus bateu nisso, ele estava falando assim, ó, vocês ensinam o que vocês não vivem. E aí são os performáticos da fé que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado que na posição de liderança, e aí eu vou trazer aquilo que eu creio particularmente como paternidade espiritual. Se de forma natural, um pai natural precisa fazer aquilo que a Bíblia ensina, o que a Bíblia ensina? Filhos são flechas. Você tem que pegar o seu filho e projetar para mais longe do que você. Seu filho tem que ser mais inteligente do que você, mais rico do que você. Você tem essa obrigação. É bem verdade que existem filhos que no meio do caminho escolhem não querer praticar tudo aquilo que você ensinou. Mas a sua obrigação, se ele vai praticar ou não, é projetar para mais longe do que você. Uma liderança bíblica também tem que agir dessa forma. Uma liderança bíblica não pode ter dificuldade. Por exemplo, eu como pastor, né, eu estou viajando, né, vou voltar somente semana que vem, e eu não posso, em hipótese alguma, me sentir desconfortável quando um liderado meu prega melhor do que eu. Se ele está pregando melhor do que eu, é porque eu estou fazendo meu trabalho bem feito, né? E uma vez eu escutei uma frase de um líder que é maravilhosa, né? Ele fala o seguinte, ele fala que o seu crescimento é meu alívio. A Bíblia só ensina uma coisa que é poderosa, que é o quê? O cabeça da igreja é Cristo Jesus. Do cabeça para baixo todo mundo é corpo. Então eu preciso de você, da mesma forma que você precisa de mim. Se essa não for a essência do evangelho dentro da igreja, cara, é questão de tempo para os olhos serem abertos e as pessoas irem para um lugar e começar a falar, cara, peraí. Porque conforme você vai crescendo, né? Hoje você não toma mais mamadeira para dormir. Então, conforme você vai crescendo, os olhos eles vão sendo iluminados. Né? Entendo. E... Não, porque essa câmera de vez em quando ela aquece, ela desliga. Mas assim, o que eu ia falar pra você, Fábio, nosso bate-papo tá legal. Pelo seu background, você é um excelente músico, mas como pregador você tá de parabéns, né? Porque você tem um conhecimento bíblico Glória a Deus. Exorbitante que derrama sobre você. E eu quero que você deixe uma mensagem naquela câmera ali, Fábio. Ali. Pra quem tá um pouco perdido, pra quem não entende seu chamado, pra quem tá afastado da igreja, pra quem precisa buscar o Espírito Santo, por onde começar, por onde ir, que tá perdido e nesse sentido. Bom, assim, ó,
Antes, só fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer. A gente vê muita gente que não tem mentoria mesmo dentro do ambiente, né? A pessoa chega na igreja, às vezes não tem tanto contato com pastores, com diáconos, etc. Na tua trajetória, eu tenho certeza que você teve alguns mentores, algumas pessoas que você trouxe pra perto, que te pastorearam, Uhum. etc. Tem algum que você gostaria de honrar, assim, em algum momento? Não, eu tenho pessoas que eu não posso. Seria injustiça, né? Eu não honrar algumas pessoas, né? Mas existem pessoas que literalmente eles exerceram um papel assim de liderança, assim, que. Porque assim, ó, quem tem um coração ensinável, ele tá sempre aprendendo, né? Sempre. Né? Então, assim, eu sempre tive muitos mentores, né? Mas assim, eu queria deixar bem estabelecido isso. Mentores eu tenho até hoje, pessoas que eu tenho a oportunidade de tomar um café, né? Mas são doses, né? Dessas pessoas que eu não abro mão, que aí se eu fosse citar todos esses aí eu tenho que começar a escrever aqui para não esquecer de nenhum. Mas eu posso dizer de pelo menos umas 4, 5 pessoas que foram fundamentais, assim, na minha trajetória, né? Hoje, olhando para trás, eu sou grato a Deus, porque tem muita coisa que eu pratico hoje que eu aprendi com essas pessoas, né? E o primeiro, sem sombra de dúvida, né? O pastor Isaías, né? Que me ajudou absurdamente, né? Depois, como não citar, né? O pastor que sempre me ajudou demais, né? Um pastor que eu tive em, é, que fez meu casamento, pastor Raul, né? Um camarada assim, ó, que se importava com o meu crescimento mesmo, né? Sabe, homens também como, posso dizer, eu tenho um pastor que é um amigo do coração mesmo, pastor Jean, que tá lá em Roraima, e assim, imagina, Roraima, né? Mas mesmo longe, volta e meia, a gente tá sempre conversando, dividindo informações, né? E aí eu tenho pessoas próximas de mim que realmente me inspiram, né? Que hoje é o meu pastor mesmo, o pastor José Roberto. Também tem ali o pastor Marcos Paulo. São pessoas que estão sempre assim, ó. Ei, Fábio, ó, vem por aqui. Tem um pastor do Rio de Janeiro chamado pastor Calxande. Cara, caras assim, as oportunidades que eu tive de sentar com ele, né? Porque são pessoas que eu tive a oportunidade de sentar com eles mesmo, não sentar no culto, né? Porque sentar no culto eu tenho vários, como eu disse, vários mentores, né? Mas esses aí que eu tô citando, se eu não tô sendo injusto, né, foram pessoas assim que literalmente assim, ainda são pessoas que quando falam assim, cara, deixa eu te falar um negócio, aí eu até sento, né, porque vai vir alguma coisa que realmente vai me ajudar. É legal ouvir isso, porque a gente reconhece a videira pelo fruto, né? Uhum. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa falando, experiência é uma coisa. Agora, quando você vê alguém que conviveu com ela, alguém que recebeu através dela, alguém que, por exemplo, você comentou muita coisa aqui sobre conhecimento bíblico, sobre backstage, sobre sua índole. E a gente vê na maneira de você falar o como você age. Você não deve ser diferente em outros momentos. E isso tem um fruto de alguém. Isso é fruto de alguém que te mentorou lá no início, que te trouxe pra perto, que, né, olhou e falou, cara, tu tá passando por um momento que você vai crescer. E você precisa ser assim, você precisa manter assim. Que seja seus pais, que seja etc. É muito importante olhar, né? Porque eu vejo o rapaz que é novo e tá sendo, né, levado a público agora e estourou aí. Ele precisa de pessoas assim. E assim, não é nem só o caso dele, né, é, a gente precisa esperar, gente, é um texto que é abençoador, crescia e se fortalecia nos desertos até o tempo. Gente, até o tempo é fundamental, né? Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, na minha casa, né? Vou até sair um pouco da minha casa, vou falar agora da casa do Alexandre, onde eu tô lá, né? Mas que nem, ó, o Alexandre e a Vonesa, eles têm 2 filhos, né? Que eu apelidei carinhosamente as crianças dele de Foguete e Foguetinho. Mas assim, ó, o Alexandre e a Vonesa, eles têm 2 carros. Esses 2 carros, eles não pertencem ao Foguete e Foguetinho. Agora sim, eles são donos. Eles são donos dos carros. Mas não é porque eles são donos que eles podem dirigir. Por que eles não podem dirigir? Não é o tempo. Então, assim, aonde eu tô querendo chegar nisso aqui? Eu não tô dizendo que o chamado não existe. O que eu tô dizendo é que não é o tempo. Se colocar uma pessoa no chamado antes do tempo, ela vai matar alguém. Assim como o Nicolas, né? Ou
o Christian. Se pegar o carro, eles vão matar pessoas, eles vão danificar um bem. Em alguns casos, eles podem até morrer. Porque eles não sabem de lei de trânsito, eles não alcançam os pedais, cara. Então, assim, eu não estou dizendo que não existe o chamado. O que eu estou falando é o seguinte, não é o tempo. Entendeu? E aí tem uns textos que parece que só eu acho esses textos, né? Tem gente que fala assim, cara, você só acha texto ruim, cara. Não, mas não é isso, são essas coisas que me sustentam. Mas o texto de Gálatas 4, ele fala um negócio muito sério. Gálatas 4:1, ele fala assim, ó, enquanto o herdeiro, ó que coisa séria, o herdeiro, dono, ele é menor, a Bíblia continua dizendo assim, ó, ele não tem diferença nenhuma de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que enquanto você é criança, você não tem como ter acesso às coisas que você tem direito. Eu acho que não precisa nem ter tanto conhecimento bíblico para poder entender isso. É só se o cara tiver 2 tic-tac funcionar ali, você vai olhar a história e vai falar bem assim: Jesus, se foi Jesus esperou 30 anos para começar o ministério. Pois é. 30 anos se preparando. E a gente precisa, porque é um combo de pessoas que precisam apanhar. Essa é a grande verdade, né? Quem levantou, quem tá querendo fazer antes do tempo e quem tá convidando. Ele não vai fazer nada sozinho. Gente, então assim, o que eu procuro fazer? Eu oro por eles, não é só por ele. É que hoje tá, coitado desse menino aí. Cara, porque a gente não dimensiona, por isso que a Bíblia fala, olha como é que são as palavras, cara, a Bíblia já dizia Billy Graham, né, se não me falha a memória, né? A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Cara, assim, olha o texto como ele é preciso, cirúrgico. Ele fala assim, ó, não levante antes do tempo, para que essa pessoa não incorra na condenação do diabo. Rebelião. Foi isso que o diabo caiu. Rebelião. Foi expulso. Cara, o negócio é sério. Quando você vai estudar o que aconteceu com Lúcifer, o negócio fica... E é o texto bíblico assim, para que ele não incorra nisso. Cara, você tem noção? A pergunta é essa. Até que ponto esses que estão sendo levantados antes do tempo, eles vão ter estrutura para continuar? Mas foi levantado antes do tempo, e aí por causa disso, tá vindo essa enxurrada de coisas aí. Agora, se não tivesse sido levantado antes do tempo, não tava passando por nada disso. E um dia seria uma grande bênção. A minha expectativa e oração por eles, porque já houve outros e vão continuar existindo, é que eles não se percam, cara. Porque a possibilidade de um camarada desse aí entrar por um caminho totalmente ao contrário é muito grande, cara. Entendeu? Eu falo mesmo por mim, assim, desde que eu comecei a andar com Deus em si, desde que eu entrei em algum tipo de ministério, eu sempre ouvia, você é muito novo, mas ao mesmo tempo eu ouvia que eu tinha um chamado em específico. E aí eu sempre ficava assim, Deus, mas se eu tenho chamado, até que eu entendi isso que você falou, mas se eu tenho um chamado, por que eu não posso exercer? E aí chegou um dia de eu ter que exercer esse chamado em um determinado momento, e aí... Por inexperiência, eu coloquei expectativas nas pessoas erradas. Por inexperiência, eu ouvi de uma pessoa algo que era bíblico em outro contexto. A pessoa virou pra mim e falou, ao perguntar, né, a um líder. Falei, qual que é a tua expectativa em relação a mim nesse ministério? E ele falou, eu não te conheço. Aparta-te de mim. Se eu tivesse entendido que eu deveria ter perguntado isso pra Deus e não pra um líder, minha vida teria sido tão mais fácil. Gente, essa balança tem que ser bem equilibrada. Senão a gente vai ter problema. Eu procuro ajudar, cara. Né? Então, que nem eu tô fazendo um treinamento aqui em Seattle, né? Vou fazer em 2 igrejas. Mas eu deixei bem claro pra liderança. Eu falei, eu não vim ensaiar vocês. Eu falei, entenda, por favor. Eu acho que o meu tempo é muito mais valioso do que eu sair da minha cidade. O voo pra cá é longo, cara. São 24 horas viajando. Pra vir ensaiar vocês, falei, não. Eu vim aqui também ensaiar vocês, mas eu vim dizer outras coisas. Entendeu? Já conversei com o pastor Misael no meio da semana. Hoje eu vou ter uma outra reunião com ele. Até a hora de ir embora, se Deus me sinalizar outra coisa, eu vou fazer. Porque, assim, essa é a minha função, né? Mostrar para os outros, ajudar, é ser cooperador. Sem o problema dessa igreja ficar maior do que a que eu pastoreio. É o reino de Deus que tem que crescer, não sou eu. No fim das contas, o céu que nós vamos, ele é um só pra todo mundo. E né? lá não tem título, né?
É isso que o povo tem que sair abrir mão disso aí, né? Lá não tem título, ué. Mas aí É o nome troca. Voltando naquela mensagem que eu queria que você deixasse para as pessoas, sabe? Pra gente encerrar e poder almoçar também. Aquelas pessoas que estão perdidas, estão procurando seu chamado, às vezes não estão dentro da igreja, ou às vezes estão na igreja e estão frustrados com pessoas porque deposita confiança no lugar errado. Uhum. O que você fala para essas pessoas, senhor? Cara, assim, ó, o meu apelo para você é você entender uma das coisas mais simples e poderosas, que é o que eu procuro viver, né? É você entender que se você entrou em um lugar, e agora eu estou falando especificamente de uma placa denominacional, se a unção de Deus te atraiu para aquele lugar, você precisa entender que aquilo que você carrega vai ser uma bênção para aquele povo. A Bíblia deixa bem claro, né? E aqui vem as primeiras dicas, né? A Bíblia fala que o justo ele vai florescer plantado nos átrios do Senhor. Então você tem que entender que é Deus quem planta você, não é você que escolhe. As pessoas que se frustram são as pessoas que escolhem o lugar. Você não pode escolher. Aquele lugar tem que atrair você por conta daquilo que você carrega, porque não é toda árvore que dá em todo solo, não é toda árvore que dá em todo clima. Então, quando você se permitir Deus te plantar em um lugar, aquilo que vai ser derramado naquele lugar vai promover crescimento para você, para que na estação dos frutos você faça aquilo que Deus quer que seja feito. Os frutos que vão sair de você, você não pode se alimentar deles. Toda árvore frutífera produz para outras pessoas. Então, meu conselho, congregue na igreja mais próxima da sua Bíblia, mesmo que ela fique longe da sua casa. Segundo conselho, não abra mão de se submeter a uma liderança, de se submeter a pessoas, porque quem se submete entendeu que é o reino de Deus. A base, um dos pilares do reino de Deus é um negócio chamado honra. Quem tem honra genuína no coração, ele honra quem está na mesma posição, ele honra quem está na parte de cima e ele honra da mesma forma quem está na parte de baixo. Então, assim, quando você tem essas coisas muito convictas no seu coração, não importa o que vão fazer, você vai continuar lá porque você tem convicção da onde Deus quer que você esteja e para onde Ele quer te levar. E não abrir mão, né, nunca, do melhor lugar para se estar da nova aliança. Antes de qualquer serviço, não abra mão de estar no secreto. Eu sempre falo isso. Antes do serviço, tenha o secreto. Se você não entender isso, quando o serviço vier primeiro do que o secreto, no serviço tem gente, no serviço tem problema, no serviço tem temperamentos. Por isso que você precisa ter, antes do serviço, tem que ter o secreto. Se você ter o secreto, no secreto ele vai te antecipar, no secreto ele vai te municiar, no secreto ele vai fazer com que o seu coro engrosse, porque eu já preciso te avisar também. Vão trair você, vão falar mal de você, vão acabar com a sua vida. Quem você levantar vai ser talvez um dos seus inimigos, mas você entendeu que você fez tudo isso não por causa somente das pessoas, mas porque você entendeu o que Jesus fez por você. Se Jesus fez por mim, eu vou continuar servindo pessoas independente do que vão fazer. Amém. É isso, galera. Tem algum comentário, alguma coisa que você quer incrementar? Não tem palavra mais não. Vamos encerrar esse podcast com essa mensagem maravilhosa que você deixou. Espero que esse nosso bate-papo engrandeça muitas pessoas e que através da nossa palavra elas procurem a igreja mais próxima da sua Bíblia. É isso aí. É isso. Quero agradecer a audiência de todo mundo. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui por pouco mais de 1h20 que a gente já tá aqui. Já. Conversa boa, passa rápido. Agora nós vamos almoçar, não sei que horas é na casa de vocês, mas pra nós já é meio-dia, né, macho? E é isso, gente. Fica ligado no próximo episódio. A gente vai lançar aí e voltar com a série bíblica. E eu vejo vocês de novo. Aquele abraço.